Estamos terminando o ano e a primeira pergunta dessa nossa entrevista, senador, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio. Como o senhor avalia 2021? Foi um ano que começou de uma maneira muito difícil, mas que deu sinais de retomada a partir do segundo semestre? Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado a vocês, muito bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Inicialmente, desejo boas festas para todos e um 2022 repleto de alegrias. Enfim, 2021 foi um ano difícil, mas que nós superamos. Nós precisamos ter em vista que 2021 marcou a arrancada da vacinação em todo o Brasil. Hoje o Brasil está realmente, diante de todos os outros países do mundo, muito bem colocado em termos de número de vacinados, de imunizados da nossa população. Então, isso foi um grande avanço, um grande tento, porque todos nós sabemos que a solução para essa pandemia é a vacinação. Vacinação é a saída. Todos nós temos que estar vacinados com a primeira, com a segunda doses e aqueles que precisam da dose de reforço também com a dose de reforço. Isso é que garante com que nós possamos ainda conviver com esse finalzinho que espero eu estejamos já no final dessa pandemia para entrarmos em 2022 com muito mais esperança. Então, 2021 foi um ano marcado primordialmente por um avanço muito grande em termos de sucesso na vacinação da população brasileira. Dificuldades econômicas, sem dúvida, em função da pandemia, dificuldades grandes, mas o desemprego diminuindo. Ainda ontem, os últimos números que foram anunciados oficialmente dão conta de que houve uma redução grande no desemprego, embora o desemprego continue alto. Isso não significa, pelo fato de nós termos tido um número de empregos oferecidos maior do que o número de demissões no ano de 2021, com isso nós estejamos cruzando os braços. De jeito nenhum. Nós temos que continuar avançando e lutando contra o desemprego para que todos possam ter direito à sua carteira assinada e possam ter direito a um lugar ao sol e possam ter uma vida digna, com educação, com saúde, com segurança, enfim, com o seu emprego garantido. Agora, senador, como foi estabelecer uma linha direta com o presidente Bolsonaro ao ponto dele chegar a dizer que o senhor é o senador que o representa aqui em Alagoas? Naturalmente, o senador Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, não tem somente um senador em Alagoas que o apoia. Tem vários políticos, tem uma massa de população muito grande que o apoia, que lhe dá sustentação, e isso somente já é necessário para dar a ele tranquilidade, juntamente com o apoio forte e maciço que ele tem no Congresso Nacional, para que ele possa prosseguir no seu governo com tranquilidade, com alguns sobressaltos, sem dúvida, mas com tranquilidade de que o mandato dele está garantido até o final deste seu período e que será, sem dúvida nenhuma, em 2022, restaurado com mais um novo mandato. De modo que eu fico feliz com essa referência que ele me faz, mas, a bem da verdade, ele tem muitos outros apoiadores aqui que merecem também a sua atenção e vem merecendo a sua atenção e a sua consideração. A respeito das últimas conquistas, senador Collor, foi referente ao pagamento das dívidas com o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste, com até 95% de desconto em multas e juros. É um incremento para os produtores, especialmente aqui no Nordeste, senador? Sem dúvida nenhuma. Esse foi um grande tento e, graças a Deus, coube a mim solicitar isso ao presidente Bolsonaro e ele prontamente atendeu, se comunicou com o presidente do Banco do Brasil e, posteriormente, na segunda fase, com o Banco do Nordeste, e ambos os presidentes atuaram de uma forma muito rápida, muito expedita, e o fato é que hoje, em todo o Brasil, não é só em Alagoas, em todo o Brasil, os devedores com o banco, aqueles que têm dívidas com o Banco do Brasil e que têm dívidas com o Banco do Nordeste, podem procurar as agências desses bancos para renegociar as suas dívidas, como você bem disse, com até 95% de redução da dívida e com prazos no Banco do Brasil até 100 meses para pagar. Também 90 no Banco do Nordeste, no Banco do Brasil, 95% de abatimento na dívida e até 100 meses para pagar. E no Banco do Nordeste,
um abatimento de até 95% e até 48 meses para pagar o débito restante. Isso significa um alívio para todas as famílias que estão endividadas junto a esses bancos, primordialmente os produtores rurais, mas naturalmente todos os outros também que tenham dívidas. É uma medida de caráter geral para todo o Brasil. E eu fico muito feliz de ter isso acontecido para Alagoas, porque só no que tange a produtores rurais, são cerca de 60 ou 70 mil produtores rurais, pequenos produtores rurais, que estão tendo as suas dívidas renegociadas e não estão agora mais tendo as suas propriedades indo a leilão, nem os seus maquinários, nem os seus utensílios agrícolas, enfim, estão tendo uma possibilidade de entrar 2022 no ano de 2022 com o pé direito. E isso graças ao presidente Bolsonaro, que atendeu a essa nossa solicitação. E eu fico muito feliz disso ter acontecido. Senador, o que é que levou também o senhor a adotar uma medida tão sensível como essa para os produtores? E ficou associado em cima das dificuldades, mesmo que eles precisaram superar durante esse período de pandemia, senador? Também em função disso, o período da pandemia prejudicou bastante, não é? Agravou bastante a situação dos pequenos produtores. E isso me foi trazido, a bem da verdade, pelo Chico da Capial, que me alertou, ele que vem me acompanhando desde 1982, quando deputado federal, e eu já lutava para a renegociação inicialmente das dívidas dos plantadores de fumo em Arapiraca, que estavam necessitando naquela ocasião, em 1982, como disse, da minha ajuda para poder renegociar as suas dívidas. O Chico da Capial, desde então, vem sempre me alertando para as necessidades que os pequenos produtores, de um modo geral, vêm passando. E essa iniciativa foi ele que lembrou, e eu fui ao presidente Bolsonaro, e ele, como eu disse agora há pouco, e como você afirmou, ele teve a sensibilidade de atender a milhões de brasileiros, e nordestinos, sobretudo, e mais especificamente os pequenos produtores rurais. Então, tudo isso foi uma estrutura que trabalha em conjunto, mas que, se não fosse a decisão do presidente da República, nada disso teria acontecido. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, também contou com seu voto favorável. Por quê, senador Collor? Esse aí é um programa importantíssimo, um programa do senador Jorginho Melo, de autoria do senador Jorginho Melo, e de atenção às micro e pequenas empresas, né, que estavam numa dificuldade muito grande no período da pandemia. Então, foi feito um processo de refinanciamento dessas dívidas, foi feito um processo todo de renegociação, com pleno êxito, que evitou que muitas e milhares de pequenas e microempresas fechassem as suas portas e dessem aos seus proprietários, dessem os donos dos pequenos negócios, uma possibilidade de sobreviver a essa grande crise que se abateu sobre nós, sobretudo no ano de 2020. A respeito também das ações, senador Collor, acompanhei também no seu mandato, durante o seu mandato, percebi que a agricultura familiar foi muito beneficiada com a entrega de máquinas e implementos agrícolas. A força do homem do campo segue presente na sua atuação, senador? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A minha atuação, ela se voltou muito fortemente para o pequeno agricultor, para o pequeno proprietário rural, né? E os equipamentos que nós distribuímos, aí com o apoio do presidente Bolsonaro, foram uma demonstração disso, da nossa preocupação e fazermos chegar na ponta da linha esses benefícios, para que os produtores pudessem ter os equipamentos necessários para, a tempo e a hora, poder fazer a sua semeadura, poder fazer o trato da terra, poder fazer a aragem da sua terra, o seu plantio e fazer a sua colheita para alimentar a si, a sua família e a sua comunidade. A importância também dessa sua presença para poder realizar essas entregas e do agradecimento dos gestores municipais, senador. Gostaria que o senhor enaltecesse também essa ação, que não é somente entregar, mas ir também receber o reconhecimento dos gestores municipais por essa ação. O reconhecimento é sempre muito gratificante, fico muito feliz de receber esse reconhecimento. Como você afirmou, todos esses equipamentos são entregues com a minha presença. E nesse momento em que a gente faz essa entrega,
a gente vê o reconhecimento e o agradecimento, e a satisfação e a alegria, não somente dos gestores, daqueles que estão recebendo em nome da população aqueles equipamentos, né? Mas, sobretudo, da população em si mesmo, que ela reconhece o esforço, o trabalho que vem sendo feito e agradece com muita alegria. Mas quem deve agradecer sou eu, a todos eles, porque são eles que estão me dando a oportunidade de poder, com o mandato que eles me concederam, de poder ser útil a todos eles. Recebi aqui durante o estúdio, ainda falando de homem do campo, muitas pessoas que viviam incertezas, senador, principalmente as pessoas que dependiam da bacia leiteira. E diante de sua parceria com a CPLA, necessariamente o setor, como foi esse ano em relação para os produtores e ações desenvolvidas? É um assunto que também tem toda a minha atenção, minha consideração, que é o programa do leite. Já no ano passado nós tivemos uma dificuldade grande, o programa do leite quase termina, quase vai para uma linha final e nós conseguimos, na 10ª hora, mais 10 milhões, fazendo um total de 20 milhões para o programa do leite. E estamos trabalhando agora na construção da nova unidade leiteira lá na bacia leiteira de Alagoas, sim, município de Major Isidoro e de Batalha, de uma nova unidade que vai fazer com que o leite possa ser industrializado, venha o leite em pó, enfim, para nós darmos outras alternativas que não o leite in natura para os produtores poderem vender a sua produção. Essa é uma tarefa muito importante, é uma tarefa a quem eu tenho dedicado também todos os meus esforços e com muito sucesso. Como foi participar da entrega também de obras estruturantes, como a inauguração da duplicação da ponte entre Alagoas e Sergipe, o trecho 4, por exemplo, do Canal do Sertão e a ordem de serviço para a movimentação da rodovia BR-416 na região da Serra da Catita, em Colônia Leopoldina, senador? Sobretudo a 416 é uma obra que já vem de muito e muito tempo, muito trabalho. Eu me lembro que lá atrás o então deputado João Caldas já trabalhava, já me pedia, e com muito denodo, para que essa estrada pudesse ser concluída. Também o prefeito, na época o prefeito da Laje, o Neno, enfim, me pediam para que isso pudesse ser resolvido, mas tinha uma questão de uma tal de uma pedreira, que era uma coisa muito complicada de se vencer. Então foi dinamite que colocaram lá para quebrar a pedreira, para finalmente poder fazer o acesso. E agora, mais de 50 milhões de reais, o ministro da Infraestrutura veio aqui pessoalmente e destinou para que finalmente nós fizéssemos esse acesso da 416 pela Serra da Catita. Foi uma grande vitória e um grande benefício do presidente Bolsonaro a toda aquela região. O presidente Bolsonaro também entregou unidades habitacionais no Benedito Bentes e também entregou 200 casas na cidade de Teotônio Vilela. Acompanhei, inclusive, essas duas ações. Com a sua atuação, senador, uma atuação decisiva para a redução do déficit habitacional aqui em Alagoas. E muito em breve também nós vamos ter o residencial Parque da Lagoa, aqui na Orla Lagunar, em Maceió. Trabalhar em defesa da casa própria é um dos principais pontos também, princípios da sua vida pública? Sem dúvida, isso aí fiquei também muito vinculado a essa questão da construção de casas populares, não somente na Presidência da República, quando construí em 2 anos e meio mais de 500 mil casas em todo o Brasil, mas aqui em Alagoas, mesmo em Maceió, o conjunto Virgem dos Pobres, Joaquim Leão, o conjunto Virgem dos Pobres 1, 2, né, e o conjunto Joaquim Leão, todos eles, o conjunto Frei Damião também, enfim, são vários conjuntos que foram construídos na nossa época, o que sempre demonstrou a minha preocupação em oferecer um teto para aquelas famílias necessitadas, de modo que pudessem criar a sua família com segurança, com tranquilidade e dar aquela satisfação de poder dizer, eu estou morando na minha casa própria, né? Ter um endereço, de saber onde é que você mora e você dá o seu endereço, o número da sua casa. Tudo isso é de uma importância fundamental para aqueles que precisam de um teto para se abrigar e para proteger a sua família. E isso tudo sempre foi um objeto da minha preocupação e agora fico muito feliz com as entregas das casas que vêm sendo feitas fruto do programa Casa Verde e Amarela do presidente Bolsonaro
e, sobretudo, desse Parque da Lagoa, que são 1.700 casas, 1.700 apartamentos que estão sendo para serem entregues, recursos do governo federal, obras executadas pela Prefeitura de Maceió, e que essas unidades habitacionais vão amenizar um pouco aquele grande drama daqueles que ficaram morando naquela área que era antes dedicada ao lazer, mas que foi ocupada por pessoas que precisavam de ficar na beira da lagoa para dela retirar o seu sustento e ali também poder abrigar, ainda que muito precariamente, a sua família. E agora, com esse programa de 1.700 apartamentos, nós estamos dando uma vida digna a todos aqueles moradores da lagoa que têm o meu carinho, o meu bem-querer e a minha amizade, como todos eles sabem. Lutamos muito para que isso pudesse acontecer e, finalmente, isso vem acontecendo no governo Jair Bolsonaro. Agora, a respeito também, já que estamos falando de Maceió e de ações da Prefeitura, senador, as principais lideranças políticas, entre elas, o senhor se destacou em dar o seu apoio ao prefeito JHC. Ele saiu vitorioso, tem demonstrado uma nova cara ao município na sua avaliação? Acho que sim, o prefeito JHC tem feito uma boa administração, uma administração correta, eficiente, responsável, e ele está de parabéns. Eu espero que ele continue assim, porque o caminho que ele está trilhando é o caminho certo. A respeito da receptividade do povo nessas suas visitas nas cidades do interior, por exemplo, Teotônio Vilela, a situação envolvendo também até os cortadores de cana naquela oportunidade, senador, como o senhor recebe tudo isso nesse seu momento de vida política? Com muita alegria, com muita satisfação, porque são anos e anos dedicados à causa pública, em que venho demonstrando com o meu trabalho que desejo retribuir o máximo possível toda a generosidade que o povo alagoano vem tendo comigo, me concedendo esses mandatos eletivos, não é? Afinal de contas, foi o povo alagoano que me conduziu à presidência da República. Vejam que isso, numa eleição muito difícil, na qual participaram 22 candidatos de todos os lugares do Brasil, vocês podem verificar que isso não é uma tarefa fácil, mas isso foi conseguido graças ao apoio que recebi de Alagoas. Então eu devo tudo ao povo alagoano, à população alagoana, aqueles que confiam no meu trabalho, que confiam na minha dedicação à causa pública. E eu venho tentando retribuir o máximo que eu posso, com muito esforço, com muito trabalho, toda essa confiança que vem sendo depositada a mim a cada eleição que eu venho disputando em Alagoas. E trazendo nesta sequência, senador, gostaria que o senhor falasse a respeito dessa articulação no Auxílio Brasil. Como se deu no Senado a construção dessa conquista para milhões de brasileiros que vivem com muito pouco ou pouco recurso, na verdade? Essa é uma luta que já vem desde 2020, né? Desde 2019 especificamente, né? Começou em 2019, mas chegou em 2020, nós conseguimos aquela ajuda emergencial dos 600 reais, depois dos 300 reais, e agora o Auxílio Brasil, né? Que foi estabelecido em 400 reais, com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho de todo o governo federal, de todo o Congresso Nacional. Então, já a partir do mês de dezembro, 17 milhões de famílias estarão sendo beneficiadas com 400 reais mensais oferecidos pelo governo Bolsonaro. É uma necessidade. Algumas pessoas reclamam, não, porque dá muito dinheiro, auxílio assim, dessa maneira, tem que ver a questão do ajuste fiscal. Sem dúvida, o ajuste fiscal é muito importante, mas num momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, quando milhares de pessoas vulneráveis estão passando fome, estão passando dificuldades, estão tendo dificuldade de sobreviver, é dever do Estado participar ativamente e demonstrar isso na prática, oferecendo dinheiro para que as pessoas possam sobreviver, possam ter direito à vida. Isso, além da vacina, é outra coisa fundamental. Eu costumo dizer, a solução é vacina no braço, comida no prato e carteira assinada. É isso que nós temos que buscar. É a vacinação de toda a população brasileira, é comida para aqueles que estão passando fome, tem milhares de famílias com fome, minha gente.
É preciso que nós possamos tratar disso. E isso aí se trata com esse auxílio emergencial e com outras medidas que podem ser tomadas, inclusive com o apoio da sociedade civil. E carteira assinada, que significa o emprego, porque essa situação toda vai ser resolvida também, não é somente com a vacinação, é com a volta do emprego, com a reativação da economia brasileira, com a volta do crescimento econômico. E com o crescimento econômico, mais empregos, mais renda, mais alegria e mais felicidade para a família brasileira. Então, tudo isso foi iniciado lá atrás e agora coroado com esse programa do Auxílio Brasil de R$ 400, que já a partir do mês de dezembro já está sendo pago a 17 milhões, como eu disse anteriormente, a 17 milhões de famílias. E o nosso interesse, e o interesse do governo Bolsonaro, é aumentar esse volume, passar de 17 milhões para 20 milhões ou de tantas pessoas quantas estiverem nessa fila de necessidades básicas para poder alimentar a si e a todos os seus. A respeito de uma articulação que contou também com seu apoio, foi ao lado da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, senador Collor, e agentes também de combates a endemias, conseguir a inclusão de 800 milhões no orçamento da União para reajustar os salários desses profissionais. Como se deu essa participação, senador? Isso foi uma grande vitória, porque os agentes comunitários de saúde, essa classe de agentes comunitários de saúde foi criada no meu governo, em 1991, naquele início em que nós fizemos a campanha para colocar agentes comunitários de saúde na casa de toda a população brasileira, nos mais distantes rincões do Estado brasileiro, né, da nossa geografia. E tudo isso foi alcançado. Hoje já são mais de 400 mil agentes comunitários de saúde e daqueles que combatem as endemias. E nós conseguimos, com muito esforço, colocar no orçamento, muito criticado por aí, que ficam falando no orçamento secreto. E eu não vejo o que há de secreto nisso, porque pelo menos no que tange a mim, as minhas emendas, todos conhecem, todos sabem exatamente os recursos para onde estão indo, porque eu próprio faço a divulgação disso, né? E, enfim, não há não vejo onde é que há essa questão de tanto segredo. Então, se há algum segredo, alguma coisa, que se mostre, que se dê transparência. O Congresso Nacional é o poder mais transparente que tem da República. Nenhum poder é mais transparente do que o poder legislativo, o Congresso Nacional e os seus parlamentares. Todas as nossas ações são muito abertas, são muito claras. Então, nessa questão específica do orçamento, foram esses quase 90 milhões de reais garantidos para o reajuste, que não é bem um reajuste, é a fixação de 2 salários mínimos do piso salarial para os agentes comunitários de saúde e para aqueles que combatem as nossas endemias. Então, isso foi uma grande vitória, porque nós já tínhamos acertado um compromisso com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, numa reunião que nós fizemos, não tem 15 dias, lá em Brasília, com a presença de cerca de 50 ou 60 agentes comunitários de saúde, conversando com o presidente Arthur Lira, porque lá está a PEC número 22, que é a PEC que trata, a PEC é a proposta de emenda à Constituição, sim, que trata exatamente dessa fixação do piso de 2 salários mínimos para os agentes comunitários de saúde. Então, isso está na Câmara dos Deputados, depende da Câmara colocar isso em votação. E nós conseguimos, com a boa vontade do presidente Arthur Lira, que em março deste ano, em março do ano que vem, 2022, já está ali, né, na esquina, seja colocada em votação essa PEC, mas que seria necessário abrir um espaço já no orçamento para 2022, o que foi conseguido, de um certo número de recursos que ficou fixado em 800 milhões de reais. Para isso, nós podemos fazer em 2022, colocar em votação a PEC, finalmente aprovarmos e fazermos justiça aos agentes comunitários de saúde que merecem todo o nosso aplauso. Nesse momento em que nós vivemos na nossa pandemia, nós temos que dar o nosso abraço de agradecimento penhorado a todos aqueles que na linha de frente estiveram trabalhando, estiveram lutando para salvar vidas. E os agentes comunitários de saúde foi um
dessa parte desse enorme sistema que ajudou em muito, e todos vocês têm conhecimento disso. Então, o SUS é uma coisa fantástica, foi uma demonstração de força do SUS. Aqui nós temos que reconhecer o grande trabalho também feito por todos aqueles engajados no programa do SUS. Hoje o Sistema Único de Saúde é o maior sistema de saúde do mundo democrático. Mais de 100 milhões de pessoas são atendidas anualmente pelo SUS. E eu fico muito feliz também do SUS ter sido implantado durante o meu governo como presidente da República. Fui eu, como presidente da República, que implantei o SUS com 2 medidas provisórias em novembro e em dezembro de 1990 e que fez com que o SUS hoje seja essa maravilha que eu digo pela atenção que teve com aqueles que estavam infectados com a questão da Covid e com aqueles que precisavam ser imunizados para não contrair a Covid. Então, isso foi demonstrado que o SUS trabalhou e muito bem. Precisa do apoio? Precisa de mais apoio? Precisa. E é necessário que nós agora, alertados que fomos pelo intenso trabalho do SUS e pelo sucesso que ele teve, da necessidade que eles têm de contar com o nosso apoio para melhorar ainda mais os seus serviços. Então, os agentes comunitários de saúde podem passar esse Natal com o coração cheio de esperança, porque já em 2022 nós estaremos realizando os seus sonhos. Nós participamos, senador, de muitas matérias com os profissionais da enfermagem também. E eles que são tão importantes porque trabalham diretamente com as pessoas que mais precisam. E vi também durante a sua atuação, sendo inclusive um dos responsáveis por uma mobilização nacional para aprovação desse salário, né? Com voto a favor do piso salarial para esses profissionais da enfermagem. Que foi um clamor de todos eles, diante de todo o ano praticamente, senador. Foi muito importante esse processo. Foi muito importante também os profissionais da enfermagem nesse período em que nós passamos aí de tantas dificuldades, né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para, enfim, estender os meus votos de pêsames e de pesar e de lamentar todos aqueles familiares que perderam seus entes queridos durante esse período. Tem a minha solidariedade, o meu abraço carinhoso, o meu abraço de ternura para que vocês consigam superar esses momentos difíceis, sobretudo aqueles que perderam os seus entes queridos, né? Mas foi muito importante que isso acontecesse para demonstrar muito importante que isso acontecesse no sentido do trabalho da enfermagem, para demonstrar que o trabalho da enfermagem merece a nossa atenção. Então, a importância que foi demonstrada nesse período pelo trabalho daqueles que se dedicam à enfermagem foi muito importante para que nós pudéssemos ter conseguido esse avanço e que eu acredito venha a ser uma conquista consolidada já no próximo ano. O senhor poderia explicar também o projeto de lei que concede isenção do IOF e do IPI para aquisição de micro-ônibus que venham a ser utilizados no transporte coletivo de passageiros, já que essa é, de fato, uma medida de grande impacto para milhares de trabalhadores que precisam adquirir veículos e vans para o transporte de passageiros em todo o estado? Sem dúvida. O que nós precisamos é reduzir o preço do custo do transporte. Nós sempre vemos aí, quando no cálculo da inflação, o que contribuiu para a inflação desse mês. Aí vem a questão, agora, sobretudo, né, vem a questão da gasolina, vem a questão dos alimentos, em função dessa grande demanda que existe no exterior e que aqueles produtores esperam melhorar a sua rentabilidade com a venda para o exterior, até aproveitando a cotação do dólar que está muito alto e o preço das commodities em dólar. Desses commodities são esses produtos, feijão, arroz, milho, soja, são cotados em dólar, então eles exportam mais e esquecem um pouco do abastecimento interno. Então, o que é preciso é que nós possamos fazer um trabalho no sentido de diminuir os custos que, dentre esse conjunto de preços, vem o custo do transporte. Então, o custo do transporte, se nós conseguirmos reduzir com o IPI, o IOF, não é, o custo, sobretudo, dos transportes públicos, dos transportes escolares, sobretudo, né, que é muito importante para dar segurança no deslocamento das crianças, das suas casas,
até as suas escolas e também para os outros tipos de transportes públicos é muito importante, porque com isso nós estaríamos contribuindo duplamente para o benefício e o bem-estar da população atendida e para o benefício também de não ter um impacto tão forte na inflação com o custo desses veículos que são utilizados para o transporte. Muito bem, uma das categorias também que sofreu muito durante a pandemia, muito bem lembrado, senador. Além disso, na área da educação, o senhor tem lutado por um novo programa especial de regularização do Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES. O projeto de lei estabelece as condições necessárias para que as dívidas dos formandos sejam refinanciadas para o restabelecimento da dignidade laboral de milhões de brasileiros, senador. Gostaria que você falasse também dessa luta para poder conseguir essa ação. Essa é uma luta muito grande e justa, porque como é que vai se cobrar isso dos estudantes num período de pandemia que eles não tiveram condições de estudar? Como é que eles vão pagar sem ter estudado, né? Então, isso aí é uma coisa até lógica, normal de que esses pagamentos todos sejam postergados para mais adiante, sem cobrar juros, sem cobrar nenhum encargo adicional e começar a cobrar a partir do momento em que sejam regularizados esses períodos de aulas, esses períodos de presença nas escolas e nas universidades, né? Isso é que é fundamental nós fazermos, é fundamental que nós tenhamos atenção e eu acredito que vamos ter resultado positivo em relação a isso. Ações importantes ao longo dos anos também com sua participação, senador Collor. A escolha, por exemplo, do novo ministro do Supremo, André Mendonça, contou diretamente com a sua participação. Ele substituiu o ministro Marco Aurélio, que foi nomeado pelo senhor à época da presidência. Como é ser um protagonista dos rumos do Brasil, que o Brasil toma ao longo dos anos? É interessante porque o ministro André Mendonça substitui o ministro Marco Aurélio Melo, que foi o ministro indicado por mim e, enfim, que cumpriu um trabalho muito bom, muito correto como ministro do Supremo Tribunal Federal. E o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que também é uma pessoa muito correta, uma pessoa que vem demonstrando ao longo da sua vida não somente o seu conhecimento específico da área do direito, que é uma exigência até o conhecimento, né, aprofundado da área, mas também o seu estilo, o seu modo de vida, tudo aquilo que uma pessoa pode ter de positivo está inserido dentro das características de uma pessoa como André Mendonça. Então, ministro André Mendonça. Então, foi uma indicação do presidente Bolsonaro, uma indicação muito positiva e que finalmente foi aprovada pelo Senado Federal. É muito bom esse protagonismo, né? Como foi assumir a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo? O senhor vinha de um trabalho de muitos resultados na Comissão de Relações Exteriores. Foi um novo desafio, especialmente neste período de pandemia, mesmo para o senhor que já tem uma forte atuação junto ao trade turístico, senador Collor? Foi muito importante para mim, né, assumir a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal num período como esse da pandemia. Porque se teve um setor que foi muito atingido por esse problema, foi exatamente o trade turístico do Brasil. Com certeza. Foi muito atingido. 2020 foi um ano terrível para o turismo nacional, para o trade turístico brasileiro. Houve desemprego, fechamento de inúmeros estabelecimentos, de pequenas pousadas, de restaurantes, de bares similares. Enfim, foi um momento de muita dificuldade. E nós sabemos que esse é um setor que emprega muita gente. E emprega muita gente com muita velocidade. Assim que dá os primeiros sinais de uma recuperação da economia, como nós estamos vendo agora, já no ano de 2021, houve uma recuperação forte do setor. Então, nós acompanhamos isso na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Nós fizemos cerca de 50 audiências públicas e sessões administrativas normais para avaliarmos todo esse setor e acompanharmos de perto o que estava acontecendo, vendo os gargalos e trabalhando para que esses gargalos fossem removidos, para que o trade turístico pudesse funcionar melhor a cada dia. E nessas audiências públicas, que foram ouvidos mais de 60 pessoas, todas profissionais da área do turismo, membros da academia, membros do governo estadual, de governos estaduais, do governo federal,
para que nós encontrássemos a cada sessão que nós realizávamos sempre às segundas-feiras, às 18 horas, transmitida ao vivo pela TV Senado, nós buscávamos soluções para determinados problemas. E isso ajudou muito, naturalmente, o turismo. Quem mais ajudou foram os próprios empreendedores do trade turístico. Mas nós demos a nossa contribuição para darmos visão a essas dificuldades, chamarmos a atenção das autoridades para que nós pudéssemos, enfim, superar com menos dificuldades do que enfrentamos e que foram muito fortes, o período que nós vivemos com essa pandemia, sobretudo no ano de 2020. Gostaria de iniciar com uma continuidade a respeito da sua atuação no trade turístico. Inclusive, o ministro Tarcísio de Freitas visitou as obras do terminal do Porto de Maceió e o equipamento era um antigo sonho do trade turístico nesse terminal do Porto. E durante o intervalo o senhor recebeu a informação, que com muito entusiasmo, inclusive, da chegada de mais um cruzeiro aqui em Maceió, né? Como falar exatamente desse equipamento que já está sendo utilizado pelos turistas, por exemplo? Esse é um equipamento fundamental, não é? Uma estação de passageiros para os turistas que vêm de cruzeiro, que vêm num cruzeiro, né, e desembarcam em Maceió. Tem um local prazível, adequado, né? E isso o governo Bolsonaro inaugurou agora há pouco, com a presença do ministro Tarcísio de Freitas. Eu estava presente assistindo essa inauguração. É uma beleza, é um padrão internacional esse pavilhão, né, de atenção aos passageiros de cruzeiros. E hoje, muito feliz, como você disse no intervalo aqui, já estávamos informando que às 6h30 da manhã aportou aqui em Maceió um enorme navio, um navio maior do que esses outros que chegaram até agora nessa temporada, e que a fila de táxis está enorme, enfim, todo mundo feliz, contente, aqueles nossos vendedores de artesanatos também, enfim, toda a cidade em festa para receber de braços abertos, com o carinho e com a atenção que o maceiense e o alagoano tem para com todos aqueles que nos visitam. De modo que eu fico muito feliz de poder também ter participado dessa grande obra, né, que foi essa estação de passageiros aqui no Porto de Maceió. Foi realmente uma obra muito importante e que já está demonstrando aí, na prática, o seu valor e a sua importância. Não dá nem para calcular, né, senador, os impactos econômicos positivos que isso traz. Fico pensando nos taxistas, naquele cidadão que propaga a cultura local também, desde a chegada do cruzeiro, né? Do nosso artesanato, da nossa culinária, da nossa gastronomia, né? Da nossa cultura, porque sempre a apresentação de folguedos a cada cruzeiro desse que chega no porto, os folguedos, os autos populares que se apresentam, tudo isso modifica, né, a paisagem da cidade, aumenta a nossa autoestima, nos dá muita alegria, nos dá muita força de continuar trabalhando, sobretudo nessa área do turismo, que é fundamental na retomada do crescimento econômico do Brasil. E nesse mesmo contexto, senador Collor, o senhor ainda garantiu, junto ao ministro Gilson Machado, a liberação de recursos para a restauração do patrimônio histórico de Alagoas. Gostaria que o senhor falasse também. É fundamental também, a outra preocupação minha de muito tempo, todos sabem, né, em relação ao patrimônio histórico e artístico nacional e especificamente aqui de Alagoas. Então, temos aí inúmeras obras já realizadas, agora com a participação do governo federal de forma muito ativa. Nós estamos agora prontos para inaugurar a Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, lá em Coqueiro Seco, que é uma beleza de igreja, e não somente a restauração da igreja, mas também a restauração das suas imagens de um valor inestimável, que também foram todas elas restauradas. Estamos agora com a Igreja dos Martírios, na metade da sua restauração. Enfim, Marechal Deodoro, temos outras obras também sendo restauradas. Enfim, até em Olho d'Água do Casado, né, que é um município do Alto Sertão de Alagoas, onde há um sítio arqueológico, nós também estamos trabalhando. Enfim, é uma preocupação muito grande que sempre tive e que, graças a Deus, venho dando conta do recado, pelo menos até agora. E não só pelo embelezamento, né, senador? Conta também a história de Alagoas, essas igrejas. Claro, a história de Alagoas. Estamos tratando também de um outro projeto muito importante,
que é da restauração da Casa do Barão, lá em Água Branca, na casa do Barão de Rio Branco, do Barão de Água Branca, que é lá no município de Água Branca, no sertão de Alagoas. Estamos trabalhando na restauração desse casarão, que uns dizem que é o casarão da baronesa, né? Outros falam que é a casa do barão, enfim. Mas é esse próprio público que o prefeito adquiriu com recursos próprios, um grande esforço. Parabéns ao prefeito Carlos Augusto pelo seu esforço. E ele adquiriu com recursos próprios da prefeitura, de particulares descendentes do Barão de Água Branca, e coube a nós, então, iniciarmos as tratativas para fazermos a restauração desse próprio, que é patrimônio inestimável da cultura alagoana. Senador, muito oportuno também o momento, quando se fala em restauração, falar um pouco também das famílias atingidas pelos bairros afetados pela Braskem. Como o senhor tem acompanhado isso e que mensagem o senhor deixaria para essas famílias? Sem dúvida. A mensagem é de solidariedade. Solidariedade absoluta para todos aqueles que sofreram e vêm sofrendo, porque esse é um sofrimento que não termina no momento em que eles são obrigados a deixar a casa onde moraram e viveram durante 40, 50 anos ou mais. Mas é a continuidade disso, porque é uma vida cortada ao meio. É como se você fosse obrigado a sair de repente aqui do estado de Alagoas. Não, agora você não vai morar mais aqui não. Você vai morar lá no estado X. E você ter que criar raízes nesse outro local, no caso aqui, as famílias deslocadas, criar raízes em outros bairros, onde não são os mesmos conhecidos, as pessoas não têm a mesma familiaridade, não tem a venda do lado, não tem a mercearia, não tem aquele supermercado, não tem aquele barzinho, não tem a igreja que frequentava. Tudo isso é uma mudança brutal na vida dessas pessoas. Então, mais uma vez, a minha solidariedade, o meu voto de muito carinho, de muita atenção para todos vocês. E eu espero que essa situação seja minimizada o quanto antes, que sejam pagas todas essas indenizações, que na realidade não há dinheiro, né, minha gente, para pagar isso. Como é que vai? Há dinheiro para se pagar um fato como esse, o deslocamento obrigatório de deixar a sua casa, muitas vezes que seus filhos lá nasceram. Verdade. E ser deslocado para um lugar diferente? Não há dinheiro que pague, mas que pelo menos seja cumprido tudo aquilo que ficou sendo estabelecido aí nessas negociações. Que a Prefeitura de Maceió consiga terminar esse acordo e que esse acordo seja um acordo realmente, um acordo sério, um acordo adequado, um acordo minimamente, não digo nem adequado, mas minimamente esperado por todos aqueles que passaram por todo esse sofrimento. Portanto, o nosso trabalho vem sendo sempre seguindo atento essas negociações, seguindo atentamente esses deslocamentos como estão sendo feitos, para que seja com a menor dor possível, porque sem dor não é possível nós tratarmos dessa questão. É uma dor profunda, como eu disse, não é que acomete a todas essas famílias, mas que nós temos que fazer o possível para amenizar um pouco essa dor, dar um pouco de alento a essas famílias. E é nisso que nós estamos trabalhando, é nisso que nós estamos vivenciando. Senador, gostaria que o senhor falasse sobre as eleições de 2022. Como o senhor avalia esse cenário, já que estamos vivendo um período de mudança, estamos saindo de 2021 para o tão esperado ano de 2022? O ano de 2022 já chegou, não é? É impressionante como passa rápido o tempo. Nós já estamos no final de 2021, ingressando em 2022, até nas nossas vidas mesmo, pessoais, né? A gente diz assim, puxa vida, parece que foi ontem que isso aconteceu aqui, não é? E na política, então, ainda esses fatos andam mais rápido do que se imaginava, né? Mas, ao mesmo tempo que anda rápido, as decisões, elas andam a passo de cágado, não é? O tempo passa a ritmo de passo de lebre e a política passa a ritmo de passo de cágado, das definições, as definições na política. Tanto é que nós estamos aí há menos de um ano da eleição
não é? E não temos ainda nenhuma perspectiva de quais serão aqueles que estarão na disputa em 2022. Já era para termos pelo menos alguns nomes, ou nomes fixos, não essa carta de baralhos que está aí, né, com não sei quantos nomes com candidatos ao governo, não sei quantos nomes com candidatos a senador, enfim, de termos mais uma direção mais tranquila e mais objetiva do quadro político. E hoje nós não temos, sobretudo pela falta de definição do candidato ao governo patrocinado pelo atual governo estadual. Então, vai haver uma substituição de governo, pelo que consta, uma substituição no governo do Estado, deverá assumir o presidente da Assembleia Legislativa, mas, enfim, nós não temos ainda nenhuma definição a esse respeito que nós possamos chegar a bater o martelo e virar a ponta, né? Então, a passo de cargo eu digo porque nesse momento, de acordo com a nossa vida normal, que a coisa anda tão rápido, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, na política as coisas chegam sempre na 1/10 hora. Isso. Ela no último minuto, no último segundo do dia e do prazo de compatibilização para aqueles que queiram ser candidatos, decidirem se são candidatos ou não. Essa decisão fica sempre lá para a última hora. Então nós temos que aguardar, não é, que essas pedras no tabuleiro se mexam para que nós sabermos qual vai ser o jogo que nós teremos, qual a tática do jogo que nós teremos que aplicar. Mas podemos contar com a sua atuação nessas articulações, não é, senador? Na minha articulação, sem dúvida, em torno do nosso campo, que é o campo da oposição, e eu coloco desde já a minha candidatura, a minha postulação a renovar o meu mandato no Senado da República no próximo ano de 2022. Senador, uma penúltima colocação, só para deixá-lo à vontade para mandar uma mensagem para o nosso telespectador nesse finalzinho de entrevista. Da última vez que conversamos, ano passado, o senhor falava sobre sua presença cada vez mais forte. Até brinquei naquela oportunidade, uma presença forte nas redes sociais, né? Pelo que andei acompanhando, essa presença ficou em 2021 ainda maior e com muito mais interação. Vai continuar, como diriam os jovens, com essa pegada? Há quem diga, inclusive, que o senador Fernando Collor é considerado o rei das caixinhas do Instagram. É bem divertido esse momento desse reencontro meu com as mídias sociais, né? E as caixinhas a que você se refere, que são sempre muito divertidas, e a gente se diverte com isso, né? Se diverte porque consegue interagir com as pessoas. O segredo para isso é um só, não é? É você ter sempre bom humor, ter sempre capacidade de responder, não brigar, em momento nenhum criar celeuma, em momento nenhum criar qualquer tipo de constrangimento na sua relação com os internautas nem com aqueles que estão participando e interagindo com você nas redes sociais. Sempre com bom humor, sempre com tranquilidade, porque isso aqui gera essa interação e essa integração que há, graças a Deus, entre as minhas mídias sociais e aqueles que nos acompanham. A todos vocês, meu muito obrigado. Continuem acompanhando. Mandem as perguntas que eu respondo para abrir a nossa caixinha e a gente se divertir um bocado. Tem gente que não acredita que é o senador, né? De repente, senador, tira uma foto aqui com a escova de dente, o senador vai lá e tira uma foto, né? Quero ver se é você mesmo. Mostra a escova de dente, né? Outros pedem, mostra o sal. São as coisas mais inesperadas possível. E às vezes não tem. Você está aqui, você mostra a escova de dente, aí você tem que ir lá no banheiro pegar a escova de dente, tem que chegar a pegar o sal. Outro dia, esse negócio do sal foi difícil de achar, porque quando eu pedi o sal, a nossa secretária, me arranja o sal. Aí ela trouxe um vidro de sal, daqueles vidros de sal que tem metade pimenta e metade sal. Olha aqui. Aí eu falei, não pode ser, tem que ser sal, porque se trouxer esse, vão dizer, não, tá vendo, não é. Eu pedi sal, está trazendo pimenta com sal. Então tem que ter esses cuidados, né? Até ela achar um vidro somente de sal para mostrar que era sal. Enfim, são coisas muito engraçadas
mas também tem perguntas muito boas, muito objetivas e dá para a gente trocar boas ideias e, enfim, afinar a nossa conversa. E fortalecer, né, essa sua interação, senador, com os jovens, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um público muito jovem, esse com o qual eu me relaciono, e eu fico muito gratificado, porque há muita curiosidade, né? Há muita curiosidade em torno de mim, né? Quem é o Collor, quem é o Fernando, como é que ele pensa, o que é que ele faz, sobretudo desse pessoal mais jovem, né? Então, da história, do que se passou, como se passou, a minha versão da história. Então, é a oportunidade que a gente tem de conversar e mostrar a versão de quem viveu o fato. No caso, eu, que vivi o fato, né? E dar a minha versão para aqueles que tenham curiosidade de conhecê-la. Senador Fernando Collor, gostaria de deixá-lo à vontade. Antecipadamente, também gostaria de agradecer por essa oportunidade tão honrosa que tenho de estar aqui compartilhando esse espaço para a minha carreira, ao lado de um personagem tão importante para a história do país. Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para mandar as mensagens para os nossos telespectadores com os votos de Feliz Natal e também de boas novas aí para esse ano novo que se aproxima. Sem dúvida. Muito obrigado a você, Videlan, muito obrigado a todos aqueles que fazem a TV Mar, fazem esse sucesso, né, da televisão alagoana e que nos deixa todos muito orgulhosos. E eu gostaria, com minha mensagem, deixar a vocês o meu abraço, a minha certeza de que o ano de 2022 vai ser melhor, sim, do que o ano de 2021. Nós vamos ter a população praticamente toda ela vacinada, e isso já nos garante, já nos dá uma cobertura muito grande para termos tranquilidade, de termos defesas contra essa infecção. Nós temos possibilidades aí da economia recomeçar a crescer e temos todas as possibilidades para isso, do desemprego continuar caindo e caindo mais velozmente ainda, é o que nós desejamos, e um ano de eleições em que cada um de nós será dado o direito de escolher o nosso representante nos diversos escalões do poder da República. Então, que todos nós tenhamos as bênçãos de Deus caindo sobre nós, nos dando muita força, muita tranquilidade, muita paz, muita saúde e, sobretudo, minha gente, muita esperança. Esperança de que melhores dias estarão por acontecer em 2022. Um Natal de muita alegria para todas as famílias alagoanas e um ano novo de 2022 de muita certeza de que as coisas estão melhorando e vão melhorar ainda mais. Muito obrigado. Nós que agradecemos a participação do senador Fernando Collor nesta prestação de contas de seu trabalho em 2021, como cidadão, apresentando também todos os esclarecimentos de suas ações e dos projetos para 2022 nessa entrevista, com a participação do portal Gazeta Web, a entrevista no estúdio da TV Mar Canal 525 pela NET Claro, mas que foi retransmitida pelo portal Gazeta Web ao vivo, pelo sistema Gazeta de Rádio, 98,3 FM Maceió, Arapiraca e Pão de Açúcar, pelas emissoras parceiras, as rádios parceiras em Palmeira dos Índios, Maragogi, Cururipe e União dos Palmares, além de outros municípios, também através das redes sociais, dos canais oficiais do senador Fernando Collor e também da própria TV Mar Canal 525. Lembrando que amanhã a Gazeta Digital vai trazer na íntegra todos os detalhes dessa entrevista também, com a presença do senador Fernando Collor aqui no estúdio da TV Mar Canal 525. Deixo o meu grande abraço, muito obrigado mais uma vez ao senador Fernando Collor e segue você aí na sequência com a programação das emissoras e nós da TV Mar vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã.